A graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com a amada Igreja Batista de Jerusalém, nossos queridos irmãos amados. Hoje nós estaremos mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical. Um momento em que temos uma oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Nosso referencial sempre será a Bíblia, já diziam os reformados. Somente as Escrituras sagradas. É dela que nós bebemos. E esta é uma oportunidade de estudarmos a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Amado irmão, leia a Bíblia. Apresente a Bíblia para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, para alguém de sua família. Nosso tema hoje será a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus? E como referencial, irmãos, leremos os textos de João 1, de 1 a 4, e João 6, versos 68 e 69. Leiamos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Vamos ler o 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João 6, versos 68 e 69. Diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Simão: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quem é Jesus? Irmãos, conhecer Jesus como ele é, Deus, eu sou o Eterno. É uma obrigação. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Bem, qual a justificativa? Por quê, nós propusemos esse estudo? E ao longo da nossa vida cristã, precisamos nos deter e conhecer mais o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é importante? Para que isso? Primeiro, irmãos, gostaria de dar uma dica, para nós abastecer do mal. Porque, irmãos, o inimigo ele sempre, ao longo dos séculos, ao longo da história da humanidade, ele sempre quis desqualificar Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 4, e vamos acompanhar o que está escrito aqui. Em Mateus 4, de 1 a 11, está o episódio da tentação de Jesus. E nessa conversação entre Jesus e o diabo, ele se dirige a Jesus Cristo e coloca uma expressão. Observe o versículo 3. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Observe o versículo 6. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Observe agora, irmãos, o versículo 9. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A todas essas indagações do inimigo, Jesus respondeu com a palavra. Com a sua palavra revelada a nós. Então, irmãos, ao longo desses séculos, o inimigo sempre quis desqualificar a pessoa de Jesus Cristo. Desde os primórdios da história da cristandade, nós percebemos, inclusive, nos 4 primeiros séculos, algumas heresias como os gnósticos,
que colocava Jesus entre Deus e algo. Percebemos os docetas que desqualificava a pessoa de Jesus na sua carne. É por isso que o apóstolo João vai, na sua carta ao João, dizer que aquele que tem o Espírito de Deus testifica que Jesus veio em carne. Nós tivemos vários outros tipos de heresias, como o modalismo, o sabelianismo, o arianismo, principalmente, né? Juntamente com os gnósticos, foram dois grupos que mais inquietaram, né, a cristandade, no sentido de questionar a pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, o objetivo do diabo sempre foi pôr em dúvida o ser de Deus e a palavra de Deus. E nós percebemos isso lá no Gênesis. Vamos lá, irmãos. Irmãos, a EBD é o momento de nós manusearmos a palavra de Deus. Observem, irmãos, no episódio da queda do homem, em que a serpente se apresenta a Eva e ela vai desqualificar a palavra de Deus, vai dizer assim: é assim que Deus disse, comereis de toda árvore do jardim, pondo em dúvida a palavra de Deus. Essa tem sido uma das artimanhas do inimigo, desqualificar a pessoa de Jesus Cristo. E você, crente, nós cristãos, nós que temos acompanhado este mistério de levar a palavra de Deus, a pregação genuína da palavra para nós, quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Você tem proclamado Jesus, nosso Salvador e Senhor, aonde você vai, onde você se encontra, onde você está? Você proclama o Jesus ressurreto, o Jesus que é vivo e que um dia voltará? E você, amigo, que está nos assistindo, já aceitou a Jesus Cristo? Já tomou uma decisão diante do Senhor de aceitá-lo como Senhor e Salvador? Leamos João 1, versículo 40 e 41. João 1, versos 40 e 41 diz assim, irmãos: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Mestre, que quer dizer Cristo. E você, amigo, já achou a Cristo? Eu já achei. Nós, a Igreja Batista de Jerusalém, irmãos em Cristo Jesus, nós já encontramos o Mestre. Encontramos Jesus e nós o servimos e nós o seguimos. Não como alguém que passou por aqui no planeta Terra e demonstrou a sua obra como um homem histórico que faz parte da história da humanidade. Nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, que nos trouxe a salvação por meio da sua graça e derrama o seu Espírito para que tenhamos com ele vida, unido a Cristo como o seu corpo, e assim tenhamos as condições necessárias para que possamos produzir frutos dignos de arrependimento. O que Jesus tem sido apresentado a você, jovem que está na faculdade? É um personagem de história? É uma pintura? É um agitador? Um revolucionário? O que Jesus é para você? O que ele representa para você? É um ser divino? Jesus representa para você algo como Deus? Como homem? É um profeta? Ele é o Salvador do mundo? Ele é o seu Senhor? Como ele se apresenta? Como você crê em Jesus Cristo? O que Jesus é para você? Não há dúvida que Jesus é um personagem histórico. Ele é um personagem histórico.
em todos os livros de história, quando se fala da nação de Israel, se fala Jesus Cristo. Jesus é o nome mais comentado no planeta Terra. A Bíblia, a palavra de Deus, é o livro mais lido e mais vendido. Jesus, sim, 100% homem. Ele nasceu, teve os seus pais terrenos, José e Maria. Ele foi ao templo de Jerusalém como judeu, né? Ele teve toda a sua vida como um homem comum. Tinha necessidades fisiológicas, mas ele foi tentado, como nós vimos aqui, e não pecou. Jesus tinha amor e compaixão pelas pessoas. Observe, irmãos, Mateus 14. Observe o texto de Mateus 14. Versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela. Em outra versão diz assim: teve compaixão dela e curou seus enfermos. Ele teve misericórdia. Jesus sentiu agonia quando estava próximo de ser crucificado, ali no jardim do Getsêmani. Ele foi preso pelo Sinédrio, foi julgado, sentenciado à pena capital, sofreu dores, foi crucificado pelos soldados romanos. Mas ele, ao terceiro dia, ressuscitou. E é por isso que estamos aqui, porque ele ressuscitou e vive. E um dia voltará. Jesus mudou a história. Sim, mudou a história. Antes de Cristo e depois de Cristo. Nós lemos a história dessa forma. Jesus é o homem mais comentado no planeta Terra. Jesus é 100% homem, sim, mas Jesus é 100% Deus. Glória a Deus. Jesus estava, irmãos, no princípio, lemos ali João 1:1. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus é Deus. Jesus vai dizer em Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Em João 8:58, João 8:58, ele vai dizer o seguinte. João 8:58, ele vai dizer: ele é o eu sou, quando ele estava ali discutindo com os judeus. João 8:58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é eterno. Faz parte, é uma das pessoas da Trindade. Nós chamamos de a segunda pessoa da Trindade. Jesus é o Logos, é o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo. Ele é a palavra. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus. Irmãos, Jesus é Deus. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Irmãos, nós ao longo da história, nós vemos que em uma história mais recente, o relativismo, a teologia liberal, tentando desconstruir esta faceta de Jesus como Deus. Mas nós temos que afirmar: Jesus é Deus. E nós comprovamos isso na sua palavra. A missão de Jesus aqui, na sua primeira vinda, ele veio trazer o reino de Deus. Está lá em Mateus 4:17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele foi enviado pelo Pai
para a expiação do pecado do homem, a operar a redenção, a justificação e a salvação do pecador. Já dizia João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em Romanos 5,8 vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Jesus, na sua obra, nos salvou. Pelo seu sangue fomos justificados. Lucas 4, 18 a 21 diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando Jesus ali estava na sinagoga a pregar aos judeus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A escritura foi cumprida com a vinda de Jesus Cristo. Jesus cumpriu a sua missão. Em Atos 2, 33 a 36, nós vamos ler da seguinte forma: ele cumpriu a missão para o qual Deus, o Pai, determinara. Atos 2, no verso 33 a 36, vai dizer assim: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo, ungido, o Messias, o Rei ungido. Ele é o Rei que foi elevado às alturas e assentado à destra de Deus. E o que ele disse? O que Jesus disse aos discípulos, àquele povo, aos judeus, e o que diz a nós? João 4, de 23 a 24 vai dizer: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Ele é digno de adoração. Jesus também disse em João 10, 10 e 11: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em João 10, 15 vai dizer: já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho a conhecer. Ele nos considera amigos. O que Jesus disse, o que ele diz para nós, em João 16, 32 vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, Jesus está conosco. Ele vai dizer em Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em outra versão, do mundo. Amém. Jesus está conosco. Ele está conosco. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ele estará ali. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos testemunhas dele. É por isso que ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos. E o que devemos fazer? Amigo, você que não conhece Jesus, precisa conhecê-lo. E o que você precisa fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo e invocar o nome do Senhor Jesus Cristo.
O que está escrito em Atos 2, 21? Vamos ler, irmãos? Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Crê em Jesus Cristo. E a nossa missão é pregar o nome de Jesus Cristo, pregar o Senhor Jesus Cristo. Está lá em Atos 16, 31 e 32. E por que, irmãos? Observe Atos 4, 20, vai dizer: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmãos, Jesus está conosco. Ele fez maravilhas, prodígios, milagres, sinais. Ele trouxe a redenção. Ele nos resgatou. Ele nos salvou do lamaçal do pecado. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Está lá em João. Irmãos, creiamos em Jesus Cristo como Deus, como Senhor e Salvador. Ele precisa ser o nosso Senhor. Nós precisamos colocar diante dele toda a nossa ansiedade. Colocar Jesus como nosso Senhor, como primeiro lugar nas nossas vidas. Então, irmãos, como deve ser a nossa mensagem? A mensagem salvífica do Evangelho que é o poder de Deus. Em João 1, de 1 a 7, vai dizer, 1 João 1, aliás, João 1, primeira carta de João 1 vai dizer, João, que foi testemunha ocular, discípulo amado de Cristo, ele vai dizer, o que era desde o princípio, e o que temos ouvido, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou a nós, a temos visto, e dela demos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, a nossa alegria, a nossa paz só temos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. É nele, não apenas o Jesus histórico, mas o Jesus que é Deus. O Jesus que está conosco, o Jesus que nos trouxe a sua palavra, que nos ensinou e que nos dá vida. Ele é o pão da vida. Ele é a água viva. Ele é o bom pastor. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é aquele que vive e vive eternamente. Irmãos, a cada dia devemos buscar, invocar o nome do nosso Jesus Cristo e conhecê-lo mais ainda. Que Deus abençoe os irmãos e que o nosso Senhor Jesus Cristo seja a cada dia mais entronizado em nossas vidas como Senhor, que nós possamos colocar diante dele, irmãos, a nossa ansiedade, porque ele é o Senhor. Nós adoramos um Deus vivo. Nós não adoramos um Deus morto, um Deus que está ali pendurado no madeiro, na cruz. Ele desceu da cruz. Ele ressuscitou e vive. E é nesta esperança que nós cremos, irmãos. Em Apocalipse, nós lemos em Apocalipse 21, vai dizer assim, Apocalipse 22, versículo 13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras
no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Quão bom nós termos essa esperança de estarmos certos de que entraremos na cidade pelas portas. O verso 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça e água da vida. Da água da vida. Da vida. E você, meu amigo? Você já aceitou Jesus? Jesus diz o seguinte. Ele tem uma mensagem para você. Ele diz assim, irmão: meu amigo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que Jesus Cristo seja o Senhor da nossa vida e que ele domine em nossa casa. Que todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, nós possamos colocar diante de Jesus Cristo, para que Ele nos guie através do seu Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Que Ele faça com que esta palavra ache guarida em nossos corações e que possamos proclamar o Senhor Jesus Cristo, o ressurreto, o nosso Salvador e Senhor. Amém, irmãos.